Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler com os irmãos um texto aqui do pastor Pedro Veiga, chamado Não Me Envergonhe do Evangelho. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e é um devocional com meditações diárias baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Pedro Veiga, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ensine, nos mostre as lições importantes que precisamos aprender. Senhor Jesus, nesse momento pedimos que Tu abras as nossas mentes e os nossos corações para que a gente possa entender o motivo pelo qual a gente não deve se envergonhar do Evangelho de Jesus. Obrigada por essa oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então pega aí a sua Bíblia, nós vamos ler 17 capítulos 17 versículos do primeiro capítulo do livro de Romanos, tá bom? Então é melhor que você pegue a sua Bíblia e aí a gente lê junto. O que você acha? Então vamos lá, 17 capítulos, tá? Então diz assim: Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo essa carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra do seu nome. E vocês estão entre os gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus, e chamados por ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé, e também quero ser encorajado na fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como com os bárbaros, tanto para os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo até o fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras: o justo viverá pela fé. Amém? Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto chama-se Não Me Envergonho do Evangelho, e o versículo escolhido é o 16, que diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Bem, então o pastor Pedro Veiga começa dizendo que o porquê de alguma coisa é o motivo pela qual essa coisa existe. Então, quando ele pergunta para si mesmo o porquê de ter vergonha do Evangelho, aí ele encontra a seguinte resposta:
Não tem por que ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho está sempre aliado à honra, dignidade, confiança, mérito, glória, respeito, enfim. Todos os adjetivos que existem positivos no mundo, a gente pode atribuir ao Evangelho, né? Então não tem motivo, não teria motivo para termos vergonha, né? Agora, os cristãos de Roma, o que acontece? Eles não tinham nem status, não tinham fama e não tinham honra. Então, realmente eles podiam se sentir envergonhados do Evangelho. Puxa vida, não tem fama, não tem status e não tem honra. Mas Paulo, o que fala? Fica atento, vocês romanos, que não tem motivo para vocês terem vergonha, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Bem, então nesse texto que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo resume o Evangelho para uma igreja que ele nunca tinha ido. Ele dá assim uma geral dos romanos sobre o que é o Evangelho. Então, como que ele se apresenta? Olha, eu sou escravo de Deus, eu sou enviado de Deus, sou um mensageiro, um apóstolo, né? E a minha missão é levar uma mensagem que realmente vai honrar, vai dignificar qualquer pessoa, que mesmo que ela esteja enfrentando sofrimento, mesmo que ela esteja enfrentando angústia, tristeza, este Evangelho, o apóstolo Paulo diz, essa boa nova que eu vou levar vai dignificar vocês, né? Agora, muito diferente de Paulo e da perseguição que existia lá na época dele, em Roma, que poderia, assim, trazer vergonha, né, para os romanos, hoje a gente enfrenta o que no nosso país, né? Entre os nossos, na modernidade, a gente encontra a difamação do cristianismo, né? Existem muitas pessoas que se dizem cristãos que estão na cadeia, existem muitos que se dizem cristãos que mataram pessoas, enfim, e acaba produzindo para nós vergonha, né? A falta de conexão, como o apóstolo Paulo diz, né? Que a gente tem que estar conectado, como Jesus disse, a gente precisa ser um. Então, muitas coisas fazem com que o Evangelho seja difamado e pode, né? Se a gente não tomar cuidado, produzir na gente vergonha, né? Aí já ouvi gente falar assim, eu tenho até vergonha de dizer que sou crente, porque olha só o comportamento dessa pessoa, né? Mas por que a gente não pode se envergonhar do Evangelho? Por que a gente não tem motivo para se envergonhar do Evangelho? Olha, irmãos, é simples. A gente não se envergonha do Evangelho de Jesus porque Ele transformou a nossa vida. Ele transformou a minha vida com o poder que Ele tem, com a sua misericórdia, né? E por isso hoje eu sou uma pessoa nova, sou redimida, sou justificada, sou salva, eu sou cheia do Espírito Santo, do poder de Deus, porque cada um de nós que aceitamos Jesus Cristo, fomos transformados. Não dá para acreditar na obra salvadora de Jesus e não ser transformado por ela, né? Então, é importante que a gente entenda que a missão de Deus é a razão do nosso viver, porque a justiça do reino de Deus é a única solução para esse mundo. Então, se a gente foi transformado, que a gente que creu, a gente se envergonhar do Evangelho de Jesus, aí como é que faz, né, irmãos? Então, o mundo está precisando desesperadamente do Evangelho, e nós somos responsáveis por isso. Nós somos portadores dessa mensagem. Você eu sou, cada um de nós é. Essa responsabilidade é nossa. Até os anjos gostariam de fazer isso, né? Mas Deus deu essa oportunidade para nós. Então, irmãos, pensando assim, né? Nessa obra maravilhosa que o Senhor fez em nós, nos transformando em nova criatura, nos redimindo, nos justificando, nos salvando, por que ter vergonha do Evangelho de Jesus, não é? Não tem motivo. Então, o nosso manancial termina assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há motivo nenhum para vergonha, mas para quê? Para a gente ser alegre e grato. Amém? Bom, irmãos, agora eu termino, né, dizendo que o abraço, um encontro de dois corações, e eu deixo meu abraço diário de urso,
Lembrando que o abraço só dá certo para nós, né? Que não somos porcos espinhos. E olha, o Evangelho vai dar certo, muito certo para nós que não nos envergonhamos do Evangelho. O abraço vai dar certo para nós que não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus, tá bom? Então, é isso. Abrace muito. E aí eu vou lembrar vocês do nosso versículo no Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora eu vou me despedindo com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.